Um funcionário da União Europeia disse à CNN que o presidente da China, Xi Jinping, reconheceu a frustração da população em relação às restrições contra a Covid-19 no país. Mesmo com o relaxamento de algumas medidas, os protestos continuam fora do país, em cidades como Sydney, na Austrália. Esse é um assunto para a gente repercutir agora ao vivo com o nosso analista sênior de internacional, o Américo Martins. Oi, Américo, bem-vindo aqui ao CNN Sábado. Bom dia, Nicole. Bom dia a todos. É extraordinário, acho que essa é a palavra, extraordinária, essa reação do presidente Xi Jinping. Ele basicamente, para o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que esteve em Pequim e se encontrou com ele basicamente reconheceu a existência dos protestos. Isso é uma coisa extraordinária porque, primeiro, os protestos são muito raros na China e a gente viu esses protestos acontecendo durante essa semana e sendo duramente reprimidos pela máquina política de Pequim. Mas é extraordinário ele ter reconhecido isso publicamente para um alto diplomata europeu, porque a China costuma minimizar completamente qualquer tipo de dissidência. E quando fala sobre isso, fala em termos muito duros. O Xi Jinping, na verdade, reconheceu que existia essa frustração entre a população e por isso que eles protestaram, mas ele tentou minimizar o problema também. Ele disse que basicamente eram alguns poucos estudantes que participaram dessas manifestações e aparentemente não era bem isso. Muitos estudantes participaram, mas tinham várias outras pessoas e foram grandes manifestações em várias cidades, né? Em mais de 20 grandes cidades chinesas, essas manifestações aconteceram e depois foram suprimidas. Mas o Xi Jinping disse que era uma coisa de estudantes e também disse que vai provavelmente revisar essa política contra a Covid-0, né, a política de intolerância total contra a Covid, e ele vai provavelmente liberar ali algumas medidas para acabar com os lockdowns constantes, acabar com a testagem em massa na população, que são coisas que estão deixando os chineses furiosos e muito cansados, porque já tem quase 3 anos que eles estão passando por isso. Na segunda-feira, em Pequim, a capital, o transporte público já vai poder transportar as pessoas sem que eles mostrem o teste negativo do PCR. Talvez tenham que mostrar vacinação, em alguns casos, mas até agora, até domingo, para você andar no transporte público chinês, em Pequim, você tem que mostrar o seu teste negativo. Isso vai ser abolido a partir de segunda-feira, já uma das grandes restrições que começam a ser baixadas. Mas, como você disse, os protestos na China estão sendo completamente reprimidos, mas em outras cidades, em Sydney, por exemplo, que é uma cidade que tem uma população chinesa muito grande, aconteceram manifestações e algumas em frente de embaixadas aqui na Europa também. É com você, Nicole. Américo, você mencionou então essa questão aí do transporte público, que agora pode voltar, né, na China, mas além disso, o governo também teve então esse relaxamento em relação a outras medidas contra a Covid, como por exemplo a testagem em massa. Teve mais algum outro fator que acabou sendo modificado e ajustado aí com esses protestos que estão acontecendo desde o último fim de semana? Em algumas cidades, eles abruptamente suspenderam alguns lockdowns. Guangzhou, por exemplo, que é uma cidade no sul da China, com muita indústria, onde os protestos, inclusive, se tornaram violentos na quarta-feira. Houve embates com a polícia que estava tentando reprimir os protestos. No dia seguinte, as autoridades já resolveram suspender o lockdown. Essas medidas ainda estão sendo muito locais. O governo central, o presidente Xi Jinping, o governo federal da China ainda não declarou a suspensão dessa política de tolerância zero com a Covid-19. Isso não foi anunciado, mas todos os sinais estão mostrando que eles estão indo nesse caminho. Então, suspenderam lockdowns em várias cidades, estão diminuindo essa questão da testagem e tem essa grande novidade aí no transporte público chinês, porque há 10 dias, o transporte público de Pequim, perdão, porque há 10 dias a própria prefeitura da cidade tinha anunciado medidas mais duras para tentar controlar a Covid-19. E agora anunciaram hoje, sábado, que a partir de segunda-feira não vai ser mais necessário você mostrar o seu teste negativo. Então, de uma maneira localizada ainda e paulatina, essa questão está sendo flexibilizada muito aí pelo governo chinês. E o Xi Jinping ter admitido os protestos e conversado isso com uma alta autoridade diplomática da Europa é muito significativo. Eles mostra que o governo chinês realmente sentiu que não tinha mais condições de manter essa política tão a ferro e fogo como eles tentaram para tentar acabar de uma vez com a Covid no país. Eles vão ter que partir para outras medidas, muito provavelmente aumentar a vacinação, por exemplo, que uma boa parte da população chinesa ainda não foi vacinada. Nicole?
Pois é, né, Américo? Medidas, inclusive, mais efetivas, né? No caso da vacinação, por exemplo, do que você ficar apenas restringindo aí a circulação das pessoas. Américo, eu queria aproveitar também essa nossa conversa para te perguntar a respeito de dois fatores que eu até estava lendo no nosso site, o cnnbrasil.com.br. A primeira questão é em relação às cidades que estariam já sem dinheiro, né, suficiente, inclusive, para conseguir manter o funcionamento ali da máquina pública, justamente porque houve um gasto muito alto para conseguir implementar essa questão de todos os lockdowns e essa testagem em massa. E também que a polícia chinesa estaria monitorando os manifestantes por meio do celular. São essas informações que você tem por aí também? Tem algo a acrescentar em relação a isso? Exatamente, Nicole. Primeiro, tem dois fatores com relação à questão da economia. Primeiro, é realmente muito caro você forçar o lockdown na China, porque aqui nós estamos falando da China, um regime autoritário. Então, eles colocam polícia nas ruas, eles monitoram as pessoas de fato, eles exigem que as pessoas fiquem em casa, eles usam tecnologia, por exemplo, drones, para ficar vigiando literalmente a cidade, para garantir que aquele lockdown seja efetivo. Então, isso tem um custo muito sério. Mas, além disso, ao forçar todo mundo a ficar em casa, você acaba tendo, por um longo período, como eles estão fazendo, já estamos indo para quase 3 anos que a China enfrenta esses lockdowns intermitentes. Você tem um custo econômico muito alto também, porque as fábricas param, as pessoas param de receber, inclusive, porque não estão indo trabalhar. Tem um custo para a economia que é muito pesado. A China até aqui vinha lidando com isso, mas começa a mostrar dificuldades, como essa que você apontou, de algumas cidades não terem recursos para manter esse nível de estrutura. E a segunda ponta é muito interessante, porque a máquina repressiva chinesa é muito eficiente. Eles têm vários órgãos de segurança internos e eles usam muita informação, muita inteligência para controlar os seus próprios cidadãos. Estamos falando aqui, de novo, de um país autoritário. E eles usaram a Covid durante essa época da pandemia como uma forma também de controlar a população, porque eles têm que ficar mostrando esses testes negativos, eles têm que mostrar um monte de se tomou a vacina ou não no celular para esses agentes de segurança. E eles conseguem monitorando muitas informações a partir daí. Então, por exemplo, a CNN fez uma reportagem, a CNN Internacional, como você mencionou, está no nosso site também, mostrando que a polícia ia atrás dos manifestantes depois das manifestações já terem acabado, batia na porta da casa deles, porque controlando as informações dos celulares, eles sabiam quem estava nessas manifestações. E aí eles foram lá reprimir essas pessoas, ameaçá-las, dizer que elas não deveriam participar de nenhum protesto. Então eles estão usando tudo isso, é uma forma muito sofisticada de você controlar o seu próprio povo. Nicole? Inicialmente a gente até tinha comentado, né, Américo, no começo da pandemia, o quanto tinha sido positivo, por exemplo, esse rastreamento no caso de pessoas que estavam com Covid grave, né, ou que tinham testado positivo para Covid, para elas não disseminarem ali o vírus para a população. Mas à medida que isso foi acontecendo, o tempo foi passando, né, essas medidas super restritivas do governo continuaram e acabaram aí gerando esse ponto negativo dessa política de Covid zero para o país. Obrigada, viu, por trazer para a gente essas informações. Um ótimo trabalho para você aí, Américo.